O meu nome é Luiz Eleutério da Silva. A data de nascimento, no dia 15 de março de 1929. Sítio Canto, Limoeiro de Anadia. É conhecido lá por esse nome mesmo, desde eu novo, que o nome lá é esse mesmo. Eu saí de lá com idade de 4 anos, né? Não tinha 4 anos ainda, mas dentro de 4 anos. O primeiro carro que apareceu no Brasil foi o Ford 29, né? É do meu ano. Eu sou do ano do carro brasileiro, do Ford 29. Aquele que não era na chave, não, era na manica, assim, mas... Quando a gente via num cavalo que via os outros num carro, a gente tirava aquele cavalo de perto da estrada, né? Enterrava ele lá para dentro do mato, que até os cavalos não gostavam dos ovos do carro, né? Os donos já tinham cuidado. Vem um carro aí, trapa dentro do mato, escondia a cara do carro passava. O primeiro carro que eu vi foi do Pai da Pitança. Eu já conheci o Pai da Pitança porque ele celebrava no Limoeiro e vinha celebrar na Arapiraca. Na Arapiraca não tinha padre não nessa época. Mas quando eu cheguei de Arapiraca já tinha carro, sabe? Mas eu não sei de quem era, né? Quando eu saí de Craíba, vim para aqui. Foi em 84. Eu me lembro lá dos meus avôs, do Manuel Siebra de Santana, era o meu avô, pai da minha mãe. A avó legítima eu não conheci. Quando eu nasci, ele era a segunda mulher, sabe? Cassiana, a parte do meu pai, eu ainda vi o meu avô, mas ele era distante, sabe? Era João Pedro. Meu avô era senhor de engenho naquela época, não existia usina, ele era senhor de engenho. Moída, animar, boi, tudo, eu ainda vi manjar os animais do meu avô. Casinha de farinha, nós tínhamos nossa casinha de farinha, trabalhando, plantando as mandioquinhas, e tinha nossa casinha de farinha para fazer. Nós e os vizinhos que não tinham, tudo fazia lá. Feijão primeiro, né? Em primeiro lugar, milho, feijão. Aí depois plantava o algodão, plantava a mandioca. Tudo plantava pouco, porque naquele tempo ninguém, só tinha ajuda de Deus, né? Mas nós plantávamos de tudo. Pedro Eleutério Neto, era o meu pai. O Celina Maria da Conceição, era a minha mãe. Sei que eles eram casados e produziram dois. Mas eu não me lembro bem dos casamentos dele, eles não contavam. O meu pai, quando ele saiu do Sítio Canto, vinha aqui para Laje, aí onde dá Vale hoje. Nós vínhamos para lá. E lá foi que ele acabou de criar nós. Eu sei porque foi que ele saiu de lá. Sabe por quê? Porque lá entrou colônia, sabe? E ele trabalhava e criava uns bichinhos. Aí procurou um lugar dele trabalhar e criar os bichinhos dele, sabe? Aí veio, comprou esse terreno aí, trouxe nós para cá. Colônia era assim, onde só criava se tivesse cercado, né? Aqui era solto. Aí a colônia passou lá para o Genipapo. Do Genipapo passou ali para as Pedras Pretas, que cada prefeito, sabe, que entrava, ele puxava um pedaço, né? Por exemplo, dali para lá era colônia, como chamavam ele, né? E dali para cá era criatório. Aí eles foram, os prefeitos foram entrando e foram. Ali o povo tinha de respeitar, não podia soltar animal, nem nada, quem quisesse criar seu bichinho era preso. Se entrasse, tinha de botar para fora, de trancar a cerca, que eles faziam, e faziam a divisão, certo? Sempre aquela divisão da colônia passou, tinha que ter uma cerca, né? Nas estradas, como bem aquele, não era pista, era estrada de barro, mas tinha de ter uma ponte, sabe? Eles faziam aquela ponte de passar gente a pé, passar um carro, e aqui tinha uma cancela, que era para quem viesse de animar, abria aquela cancela e passava. Naquela época, ninguém... Era difícil a operação, mas não existia a operação. Eu acho que o problema dele era problema de operar, né? O pezinho, uma coisa assim. Aí atacou, morreu.
Mas o meu pai, quando ele morreu, eu estava dentro de 15 anos. Morreu nos meus braços. Que hoje ninguém sabe nem quando o parente morre. Sabe quando ele morre, mas quando ele vem lá para cá já é preparado. Mas naquele tempo, os filhos era quem recebia os pais quando ele morreu. Meu pai mesmo. Eu e um tio meu e um amigo nosso foi quem assistimos na hora da morte dele. 9 irmãos. Clementino, Manuel, Maria, Rita, Antônio, Antônia, Isabel, José e Maria José. Quando eu era jovem, o mais velho era casado, né? E demais nós vivíamos ele mesmo dentro de casa, né? Aí depois eles foram casando e cada um procurou. E eu fiquei pro caçula. Era laje. Eu me criei lá. Cheguei nessa idade de 4 anos. Era uma meia de barro. Tinha um curral de gado, assim, que era o fazendeiro que vendeu, ele criava um gadinho. Aí nós ficamos ali o dia naquela casinha. Depois ele ajeitou, sabe? Puxou mais um pedaço e ajeitou. Criou nós lá, assim. Fogão só tinha fogãozinho e lenha, né? Naquele tempo não tinha pujão nessas coisas. Aí depois as mulheres pegaram a reclamar, o proprietário que queria fazer uma boeira de carvão, dizer o carvão melhor, não sei o quê. Eu ainda trabalhei em carvão. Eu trouxe muito carvão para a empresa da Arapiraca. A energia só na cidade, mas nos interiores não existia energia, não. Quando ele era em casa, e aí depois usaram um lampiãozinho, sabe? Eu usei muito quando trabalhava em Pum, aquele lampiãozinho, tocava fogo que iluminava a casa, o salão todo. A água era pesada, meu irmão. Naquele tempo era uma coisa que nós que morávamos no sertão, era muito pesada. Eu não, eu ficava para comer para os animais, e os meus irmãos vinham ver água na mangabeira, sabe? A cavalo, aquelas carinhas de 2, 3 animais, eles viviam na mangabeira. Saía 5 horas da manhã, às vezes chegava às 5 horas da tarde, às vezes chegava para 7 horas da noite. Chegava lá, se fosse só chegar e encher, era bom. Tinha vezes que ele chegava e estava a fila, sabe? E um tinha de esperar por o outro. Quando aquele saía, ia tirar aquele outro da vez até. Naquela época, a gente passava uma dificuldade por água. A minha mãe, quando aquelas águas chegavam, para render a água, muitas vezes a gente chegava da roça, meio lá de carvão, que a gente trabalhava em Cruivara, fazia seca, e aquela madeira dele não era de carvão. Ela moiava um pano e passava no corpo da gente assim. Aí quando acabava, eu vi muitas vezes ela ainda exprimia aquela água preta como carvão e não era perdida. Ela ainda aproveitava para dar uma porca para beber, que o meu pai queria o bichinho, né? Era para os animais, aquela ela ainda aproveitava. Eu vi um tio, não vi ele dizer não, o padre se dizer, mas ele dizia, olha, o padre Cício diz que ainda vem um tempo de nós beber água do Rio de São Francisco. Aí eu era eu pensava, mas minha Nossa Senhora do Céu, a gente quando carrega da mangabeira, passa o sufoco desse, que dirá para vir do Rio de São Francisco, vai todo mundo morrer de sede. Mas chegando tudo, né? Hoje estamos bebendo água do Rio de São Francisco e graças a Deus a faturou, né? Agora naquele tempo era pesado, viu? Era pesado. Mas nós comíamos o que aparecia. O meu pai sempre, graças a Deus, nunca deixou nós passar fome, sabe? Ele criava os bichinhos dele, fazia a rocinha dele. Quando colhia, guardava a lavoura para nós comer. Às vezes vinha uma partezinha para fazer alguma coisa, a gente comprava uma roupinha para a gente, essas coisas, sabe? Mas ele só gostava de vender quando deixava as vasilhas dele completa, que era para a alimentação da gente, que era
nós não passávamos, muitos passavam fome por aí, né? Mas nós não passávamos porque ele tinha cuidado, né? Era naquele tempo, todo proprietário, o povo era que procurava, né? E todo proprietário dava um lugar para um cara para fazer um rancho para morar. Aí depois fazia aquelas casas para aqueles povos morar, o povo que vinha do Pernambuco, e às vezes queria ficar aqui trabalhando com a gente fazia aquelas casinhas para eles morar. Outros que pediam o lugar de fazer um rancho, um proprietário, pode fazer aí, eu sou ranchinho. Não tinha esse negócio de indenizar, né? Eles viviam ali o tempo que queria, quando abusavam, às vezes mudava para outro proprietário, ou ia para outro canto, né? Todo mundo, ninguém vivia, não, mas tinha coitado que só comprava uma roupa quando a outra do sustentava mais remendo. Era toda remendada, a mãe ou a mulher remendava, era assim, né? Uma roupinha para ir para a feira e outra para trabalhar. Ninguém tinha a fartura que tem hoje, não. Caçadinho de couro de boi e um sapatinho para um dia que ia para uma missa ou por casa de um vizinho. Era assim. A minha mãe dizia, ela era filha de senhor de engenho, que o senhor de engenho que era falado naquele tempo. Ela dizia que quando era mocinha, era um pazinho de chinela para quando ia uma missa e já pregado, tinha de couro de boi para trabalhar na roça e em casa era aqui. Diz ela que quando chegava da missa, com aquela chinelinha, passava um pano nela lá e guardava, né? Para outro. As brincadeiras de criança era brincar com bola, pé de milho, a montar numa vara de pau para correr de estrada. E então, quando aparecia um guerreiro, né, essas coisas, um forrozinho, eu fui perdido para forró. Uma vez eu dancei tanto forró. Quando eu fiquei rapazinho, não podia ver o forró quando eu estava perto. Tinha não, meu irmão. Não existia escola. E naquela época, o menino completou 7 anos, estava bom de escola. Mas não existia lá. Muito difícil lá para um proprietário ensinar os filhos, se ele tivesse condições de ajustar uma professora ou um professor por conta dele, né? Mas não existia. No dia que eu completei 7 anos, ele dizia, meu filho, eu não pude botar você na escola, que não tem. Agora, toma essa enxadinha, acolheu a enxadinha, nós vamos ver daqui. Aí eu já fiquei alegre, porque e para mim foi um presente melhor que ele deu na minha vida, graças a Deus, foi aquela enxadinha, que eu me acostumei de trabalhar, né? E fiz a minha vida, né? Lutei muito, mas graças a Deus, quando passei por ser pai de família, nunca deixei meus filhos passar fome, né? Era de taipa, não existia casa de tijolo. Nem no Canaã, nessa época, não tinha uma casa de tijolo. Tinha as casas de fazendeiro, casa de madeira, né, de apêndice, tudo, as crianças chegavam, sarachavam, procuravam. Mas tijolo não existia. De taipa, tirava a medida da casa conforme o seu valor, se cria grande ou pequena, aí fazia aquela armação, se quisesse arrodear de peitoria, arrodeava, mas tudo era na madeira. Tapava com barro, né? Às vezes abria até buraco, sabe? Dentro de casa, a mulher barrena, abria buraco. Agora, o dono da casa mesmo, quando abria um buraco, ele fazia um barro outra vez, passava a mão. Quando tapavam a casa, eles usavam um pagode, botava aqueles barros, né? Aí botava o povo para dançar pagode, para lá, era. Na fazenda lá do meu avô, o engenho, era 3 moendas, 2 manjaras,
2 éguas lá, uma tabinha da gente se sentar e mandar o rei, elas pro. E a gente... poeira, sabe? Porque o meu pai comprou esse terreno lá e ele tinha outro terreninho lá, que nesse sertão não existia isso não, sabe? Todo ano ele ia plantar lá no terreno, ele tinha um terreno desse lado e desse lado era do meu avô. Aí ele plantava aquela grota, ele plantava de cana, banana, laranja, tudo. Ele plantava lá e trazia para a gente aqui para o sertão, vendia na feira, vendia caldo de cana na feira do Limoeiro, eu tudo me lembro. Moer a cana para fazer o açúcar, fazia mel, né, fazia tudo. Depois ele tinha uma encomenda de mel, ele, na ponta que dava para tirar o mel, ele tirava aquele mel da taxa, botava num canto. E quando era para o açúcar, ele ficava, quando dava o ponto do açúcar, tirava da taxa outra vez e botava nos barrizão assim. Não existia esse açúcar branco não, tudo era açúcar preto. O açúcar branco foi depois das usinas, né? Ele tinha os freguês de comprar e mercantilizava aquilo, eles vendiam na feira, sabe? Na época, eles guardavam, toda semana eles iam lá pegar açúcar, vinha no Limoeiro, na cana brava, que hoje é Taquarana, carregavam aquilo ali, chegava na feira, tinha as banquinhas de cortar. Carro era difícil. Tinha carro de boi, mas era aqui no sertão. Lá na mata era cavalo, trabalhava mais era com cavalo, com animal. Eu vim conhecer João Bessa depois, morar no sertão. Lá. Agora, égua, ele tinha um cercadão de égua, mas não. Aí depois que eu fiquei rapazinho, era eu e o cavalo. Quem gostava de um cavalo bom estava aqui. Eu já vi ele em pessoa, eu já vi, só uma vez, mas eu já vi ele. Eu não me lembro o ano, né? Foi até no ano que mataram ele, um pouco cheio mataram ele. Eu vinha ver água num barreiro aqui no Alto do Angico, de um amigo do meu pai e da gente, sabe? Lá o nosso secou e ele ainda tinha uma água no barreiro aí. Eu vinha de lá pra cá e ele ia daqui da canoa, passou aqui por Canaã. Aí, quando eu dei pega, aqueles cabas tudo florado, aí eu encostei o cavalinho lá de uma banda e eles foram passando. E o último foi ele. Aí disse, moço, ele era educado. Pois vai, eu vou ver se é a carinha d'água ali. Ele perguntou, é longe? Não sei. Digo, não, é num barreiro aqui de um proprietáriozinho que tem aqui. Ele ainda perguntou, ele é rico? Eu digo, não, senhor, sorvete, ele não é rico não, mas ele tem um barreirinho, tem uma aguinha e ele dá para nós beber uma água. Tá bom, aí tocou para Craíba. Eu era um pivetota assim, com uns 10 anos, mais ou menos, né? Eu vi na delegacia de Arapiraca, não vi mais porque não deixaram a minha gente menor. Aí deixaram a cabeça do Lampião para ir, não sei o quê, mas era assim de gente ali, não se punha que a delegacia era ali. Mas eu só vi de casas armadas, mas não deixaram. Tinha a feira de Arapiraca. A feira, nós vinha para a feira, eu sempre, quando eu era pivete, eu ia para a feira, mas meu pai. Era pequena, naquela época era pequena, porque hoje ninguém... Eu nunca esperei na minha vida de ver uma cidade tão bonita como estou vendo, né? Já era uma feira que já recebia muita gente, né? O povo do sertão, né? O povo da banda Peneira, muita gente, aí a Arapiraca foi. Tinha de tudo, na Arapiraca, fala a verdade, era a feira que mais tinha de tudo. Tudo vinha para Arapiraca. Que eu alcancei ali na Praça Marques, tinha um comprador de cereais ali na esquina e tinha outro comprador de bola lá na Avenida Rio Branco, na última, mas ali tudo era mata. Ali, onde é a praça, era como os sertanejos traziam os carros de boi e acumulavam ali.
Agora, os cavalos a gente ia lá, não é hoje, essas cunhas, sabe? Ali tinha intendência dos cavalos. Comércio danado de cavalo naquela época. Porque naquela época, o proprietário que possuía um cavalo para vender, para carregar as coisas nele, já era um cidadão, viu? Hoje ninguém quer mais isso, não. Hoje todo mundo é de carro novo e bonito, naquele tempo. Mas o que não tinha, coitado, para comprar as besteirinhas, ia de pé e trazia de trás das costas. E Arapiraca foi se ajeitando, que hoje está... Na Caraíba já tinha, não era cidade, mas já tinha uma feirinha também, mas era fraquinha, tá? Mas quando a gente tem uma carinha de farinha para vender, uma coisa, às vezes ia para Caraíba, que aquele sertanejo comprava tudo, comprava farinha, né? Naquele tempo era na cuia, não era pesado não, era na cuia. Mas era uma vida mesmo, uma vida pobre naquele tempo era pesada. Vendi muita bolinha de fumo na feira. Santana, do Ipanema, os carneiros, oi d'água, até pão de açúcar nós fomos vender fumo. Porque nós vendíamos fumo, era eu e o Arthur Joca, irmão do Aurelino. O Arthur era o mais velho da família, sabe? Se criamos lá tudo perto e nós gostávamos, um cara legal, um cara pobre. Não era rico, o Aurelino hoje é muito rico, né? Mas o Arthur era pobre naquele tempo, agora era um homem honesto. Nós confiávamos um no outro. Nós pegávamos aqui cada um 2 bolinhas de fumo. Às vezes, quando um encomendava uma bola, às vezes um bodegueiro daquele, traga uma bolinha de fumo para eu. A gente já levava aquela certo para que. Mas para as feiras nós cortávamos, a base era 2 bolas. Porque eu peguei de negociando na Arapiraca, foi quando abriu aquele comércio de fumo, né, que todo. Aí eu não deixei lá essa vida aí, fiquei na Arapiraca, comprando e vendendo na feira. A primeira que eu vivi com ela, Maria Mitéria da Conceição. Eu tinha 17 anos, com 18 anos eu já era pai. E vivi com ela 26 anos. Aí depois não deu certo, no filho. Ela foi fazer a vida dela, eu fui fazer a minha. A segunda, Neuza Maria da Conceição. Com Neuza, 11 filhos. Foi José, Josefa, Maria, Atenor, Cícero, Leonor, Lude, José Luiz, Conesa, Pedro, Ismael, Ivanildo, Ismo, Ivan, Francisca, Ivete, Esmeraldo e Edrivan. Esse morreu, né? Foi 21 das duas. Nasceu uma parte nos hospitais, os outros eram parteiras de casa, né? Era a mulher que fazia parte das crianças, né? Aí ela trabalhava naquilo e salvava a vida das crianças. E por causa de mulher que trabalhava com isso. Até que eu tinha uma comadre, ela ficou viúva, aí foi pro Juazeiro, lá no Padre Cícero. Aí chegou lá e disse, meu padrinho, eu vim aqui pedir uma ajuda ao senhor. Ela me contou muito isso, porque eu estou viúva e tenho 13 neguinhos. Meu padrinho, como é que eu vou criar esses neguinhos? Aí disse que ele levantou uma pedra, ela me disse, e debaixo da pedra tinha aquele estatuzinho que tinha, né? Diz, olha minha filha, esses aqui não tem pai não, mas são criados. Você vai criar seus filhinhos, não se desengane não. Antes você vem aqui que eu vou lhe dar uma ajuda. Aí, quando ela estava para vir de lá para cá, foi lá, quando chegou lá, ele deu uma oração a ela, tá? Você vai viver disso aqui e os seus filhos não vão morrer de fome não. Aí ela ficou através de parteira. Onde tinha uma mulher que chegava a hora de descansar, o marido corria atrás dela e ela ia aquilo aí, conforme as condições dele, ele dava uma coisinha a ela, dava outra, e ela foi viver e que criou os filhos dela. Uma oração. Ela disse que criou os filhos dela com aquela oração. E diz ela que foi uma bênção, nunca mais faltou a boinha do filho. Morreu com 111 anos essa velhinha, Maria Angélica. Daqui, ela era daqui do Carrasco. E criou, mas morreu no Lagoa do Mel, lá vizinha, mandou morar. Eu vim para aqui, sabe por quê?
muda seca lá. Lá era no tempo da seca, a gente sofria muito lá. Aí eu produzi essa família normal, essa mulher, e tinha 40 dela vir para aqui, pedia arrogo para lavar um paninho dos meninos. Aí eu prometi a ela, no dia que eu puder comprar um chão ali perto da Arapiraca, eu compro para fazer ao menos um poço, para quando você aqui para você vai. Aí ela dizia, você vai morrer aqui. Não. Aí parece que Deus estava vendo. Na mesma semana chegou um camarada meu, Luiz, você quer comprar um chão lá na Arapiraca para fazer um poço? Eu digo, quero. Ele disse, não quer comprar uma casa já com cacimba, com tudo pronto, não? Eu digo, eu sei se o meu dinheiro dá para comprar. Aí veio e me mostrou isso aqui. Não era desse jeito não, era diferente, sabe? Aí eu comprei essa casinha, ajeitei, dei uma ajeitadinha. Aí depois tinha esse terreno, aqui meu vizinho. Você me dá mil naquele terreno? Digo, é meu terreno. Aí quando foi, com uns 3 dias ele voltou. Diz, ai, seu Luiz, eu não vou vender mais o terreno não, mas o senhor pode usar. Aí depois ele chegou, disse, seu Luiz, eu vim vender o terreno. Vem, seu Antônio, vim. Mas agora é um conto de 300. Eu ainda deixei, eu tenho vontade de comprar o terreno, porque a minha casa fica livre, de uma rua para outra. Agora eu vou dizer uma coisa, eu vou comprar o terreno, mas eu vou vender uma vaca para arrumar o seu dinheiro. E se você desmanchar o negócio, o prejuízo é seu, não é não. Ele disse, não, eu lhe dou 15 dias de prazo. Digo, tá certo. Aí, no outro dia, eu vendi a vaca na Zé Barro, ele cortava boi ali. Pode trazer o documento do chão, e vem a capa, quando me deu 15 dias, mas esse nós fazemos um contrato, era por 1.300, aí ele veio, já veio mais da mulher. Aí digo, me diga uma coisa, seu Antônio, o senhor me deu 15 dias, mas se eu lhe der 1.000 hoje, ele diz, já está feito o negócio, já vamos escriturar. Eu digo, não, bora pro cartório. Aí escriturou para mim, eu fiquei, aí depois o povo fazia sujeira, né, sabe? Aí eu mandei murar e ajeitei, graças a Deus. Hoje é o jardim da minha véia. Ela não trabalha, bastei aí, rapaz. Tanta coisa plantada que eu acho que nem ela sabe o que é. É só coberto de planta, esse terreno aí. A vida dela é aquele terreno. Eu digo, eu vou para São Paulo. Aí foi a minha viagem para São Paulo, foi essa, né? Dei 20 mil réis para um proprietário que mora aqui na Areia Branca. Em colégio, só atravessar ou na canoa ou na barca, para apropriar. Diz, olha, só para chegar até aqui, aí você daqui tem que atravessar para o outro lado. De canoa, tá certo. Eu, com os picoazinhos e 5 fios. Já tinha 5 e a mulher buchuda. Aí fomos para a estação. Quando cheguei lá, eu conversei com um, ele disse, olha, meu amigo, eu vou lhe dizer uma coisa. Aqui a construção, ou trem ou navio. Agora, pode chegar hoje, pode esperar até 8 dias ou mais. Sei que a condição é essa. Aí chegou um cara. Diz aí, tem um caba, um pau de arara, pegando gente para ir para São Paulo. Aí demorou pouco, ele chegou. Já veio mais o cara. O senhor quer São Paulo? Eu digo, eu estou com vontade, Deus quiser ir. Aí mostrei, por quanto o senhor leva essa moqueca? Aí ele disse, levo por um conto e 200. Eu digo, vou lhe dar um conto. Eles botam em cima. Aí botam umas coisas em cima. Aí, meu irmão, eu vi serviço. E larguei naquele mundo. 13 dias de viagem, de Propiá a São Paulo. Rodando naquela baia. Aí ele pegando a gente aqui, acolá. Meu irmão, até 7 dias, 6, 7 dias ainda ele aguenta. De 7 dias por diante ninguém aguentava. Porque quando ele parava para pegar um passageiro ali, tinha mulher que era curiosa, lavava os paninhos. E tinha delas que eram os meninos sujando e jogando ali debaixo daquela banca. Um fedor, a mosca azul cobria assim. Quando eu cheguei ali já no estado de Minas, por ali mais ou menos, já era Minas.
Eu disse, ah, meu Deus do céu, eu queria que esse carro caísse dentro de um buraco desse e acabasse, porque acabava toda a agonia. Tirando, cheguei a dar 7 voltas, e cada uma volta daquela tinha um guarda para saber se o carro podia seguir. Fomos parar em Duque de Caxias. Quando cheguei em Duque de Caxias, o cabo disse, olha agora aqui, vai descer todo mundo, eu vou lavar o carro, a mulher vão lavar só as coisas, que nós só vamos sair daqui ou amanhã de tarde, ou depois de amanhã bem cedo. De Duque de Caxias a São Paulo já tinha pista, né? E de Duque de Caxias para cá não existia pista nenhuma, nem nada, nada. Era pé no chão legítimo, né? Aí tomei um banho, o dono proprietário mostrando a gente matador de boi, que matava, figurista que matava boi, né, já na máquina, essas coisas. Eu digo, a coisa agora vai melhorar. Aí, no outro dia de tarde, ele chegou, tá tudo pronto? Tá. Pois pode se preparar que amanhã nós chegamos em São Paulo. 5 horas da manhã, para estar tudo, eu encosto o carro para nós, que quando for 5 horas da tarde, nós chegamos em São Paulo. Aí eu já fiquei alegre, né? Aí, no outro dia, a mulher já estava tudo prontinho, os panos já estavam limpinhos, né? Que elas tinham lavado aquilo lá. Já tinha melhorado um ponto, né? No outro dia, 5 horas da manhã, nós pegamos o carro novamente. Quando foi 5 horas da tarde, nós estávamos dentro da migração em São Paulo. Ele chegou, o guarda abriu o portãozão, e ele fez o despejo dele e recomendou nós. Vocês ficam aí, Deus toma conta de vocês, que eu vou voltar para a nossa terra. Aí voltou e eu fiquei lá. Quando eles botaram na migração, dentro da migração você não gastava mais com nada, sabe? Ali tudo era por conta do governo. Era o remédio, a gente aplicava logo injeção na gente, era a boia, tudo ali era por conta e o destino para onde você quisesse ir, né? Só não para o Paraná. Mas dentro de São Paulo, quando você quisesse ir, só era dar o seu destino. O governo dava aquela da migração, pegava aquele rebanho de doutor. Aí eu confessar a gente, se a gente já tinha destino, já tinha patrão, sabe? Qual era a linha que queria ir, se era para Sorocabana ou para Noroeste, para onde quisesse ir, aquele povo via que já tinha patrão certo, eu vou para Tacampo, e que não tinha direção, quiser me acompanhar, doutor fulano de tal, dava aquilo, aí o cabo dava a opinião, se já teve, pode ia para aquele lugar. Isso não dá. Tinha deles que tinham os destinos deles, sabe? Ia, já tinha parente, alguém, mas eu ia sozinho em Deus, né? Sozinho. Só que uma moça, eu digo moça porque era nova, mas já era uma mulher. Ela tinha casa lá aqui em Alagoa e veio visitar o povo do marido dela, sabe? Mas o marido e o pai dela moram em São Paulo, região de Feijó, ali naquela região, né? Fez amizade com a minha, disse, olha, seu Luiz, quiser ir para a região de Feijó, quiser ir colher algodão, mas o meu pai leva o senhor para a região de Feijó. Era a guia que eu tinha, melhor é essa. Depois eu vou, vamos. Aí fui parar em região de Feijó. Quando eu cheguei na região de Feijó, o pai dela estava. Aí disse, minha filha, não interessa eu levar um pai de família lá, porque eu estou com a banda colheita, só dá para trabalhar uma semana. Levar um pai de família lá para trabalhar uma semana, ficar parado, não interessa. Aí ela pediu desculpa a mim, eu disse, não, a senhora não tem culpa, eu estou satisfeito. Aí chegou um pernambucano, disse, eu estou procurando família para levar, que eu tenho muito algodão para colher. Se o senhor quiser ir, paga a sua passagem para lá, nós vamos para Formosa. Eu digo, está sem destino, embora. Aí fui para Formosa e ainda só namorei 6 anos, mas passei 5 anos na Formosa. Aí fui com ele, mas é até meu compadre, foi
logo o menino meu nasceu lá, ele foi meu compadre. Eu trabalhei lá, meu irmão, eu enfrentei o pão que a peste amassou. Depois de 3 anos, não, mais 3 anos, eu enfrentei ali. Olha, ainda hoje, eu tenho um bocado de filha e tudo, mas ainda hoje, quando eu vejo o pobre falar em São Paulo, eu saio até de perto dele. Digo, fala em outro lugar, porque ali é um lugar sofredor e feliz. O lugar mais sofredor do que São Paulo para pobre, eu acho que não existe, não. Ali eu comi o pão com a peste amassou. Nunca esqueci. Eu em São Paulo, eu fiz coisas que só Deus me dava a coragem de eu fazer. Olha, o homem cortar uma tarefa de serradão todo dia, não é brincadeira, não. E eu cortava uma época, né? Na Fazenda Formosa. É da Suíça, sabe? É daquela companhia da Suíça. Mas o serviço não era lá. O serviço era de um gato na Fazenda Assombrada. Aí lá eu, para não ver os pés, enfrentei lá 18 homens. Homem, não era. Eu avistei ele era pivete. E eu tinha de cortar uma tarefa de serradão todo dia. Não era cansado, não era porque o cabo, quando é novo e é acostumado no pesado, ele. É só que eu quando ia dormir pensando, mas meu Deus, eu vim para um sacrifício desse. Eu digo, mas se eu fez Deus, não deu outra para minha terra. Quando eu vim embora, eu vim de carro particular, sabe? Mas já foi uma viagem melhor, graças a Deus foi uma viagem melhor. Porque eu tinha minha mãe aqui, sabe? Ela chorava que ia morrer, não ia me ver. Quando eu vim embora, eu já estava achando bom. Eu deixei um bocado de compadre lá e muitos amigos. Tinha umas comadres até aqui da Parmeira, ficava chorando. Compadre, o senhor um abençoado de Deus que vai para a sua terra e nós vamos morrer dessa peste. Ele também vai na nossa terra. Aí, Deus ajudou que nós viemos embora. Quando eu estava vendendo as coisas para vir embora, aí chegou um rapaz aqui de Bom Conselho. Veio dizer que o senhor quer ir para o norte. Eu digo, estou vendendo os picuá para ir para o norte. Aí ele disse, quer ir mais eu? Eu não vou para Lagoa, não. Eu vou para Bom Conselho, mas eu passo em Parmeira dos Índios. Aí disse, agora eu vou no meu carro, era bem caminhãozinho, sabe? Eu vou só com a minha família visitar, que eu vou e volto. Aí o senhor leva suas coisinhas, com bem panela, aquelas coisas que eu levo e nós vamos tranquilo. Aí eu digo, por quanto o senhor leva? Levo por 4 contos. Eu digo, está feito o negócio. Aí, com 4 dias, nós estávamos aí na Parmeira. Aí ele se despediu de mim, foi-se embora para Bom Conselho, que o povo dele era lá, não sei se era na cidade ou no interior, sabe? Ele era de Bom Conselho. E eu vim para minha laje. Aqui já estava muito diferente, né? Aí eu vim morar na mesma casa, comecei a comprar as folhinhas de fumo, comprei uma roça já de fumo, com lavoura, com tudo. Naquele tempo já plantava fumo aqui. Quando eu saí já plantava, mas era uma tarefinha, né? Mas quando eu cheguei já estava a lavoura de fumo, que eu até me registrei na Souza e fui trabalhar para a Souza. Era na Souza Cruz. Foi a primeira firma que estabeleceu para comprar os produtos de fumo, foi a Souza. Eu comprava folha, povo lá no sítio, trazia para entregar a ele, né? O Adolfo, era o gerente de lá, era o finado Adolfo. A gente enrolava, sabe, porque naquele tempo, a gente vendia a folha, o bacheiro, a sapata, o bacheiro e a folha primeira era para enrolar, sabe? A soca, a gente às vezes fazia uma soca, fazia umas bolinhas de fumo, e às vezes aquela soca a gente vendia. Cada tipo de folha tinha seu valor, né? O bacheiro primeiro era um preço, a sapata era outro, a soca era outro, cada um tinha o seu valor, né? Mas né?
Era a festa da mulher, no salão, era alegre, a mulher tinha prazer de trabalhar para destalar o fumo e cantava naquele salão do povo, era uma alegria, né? Naquele tempo, vivia de trabalhar, né? Todo mundo trabalhava. Hoje não, todo mundo só quer viver do emprego e da molezinha, né? Agora, mulher, quando a gente está no salão, o segredo, quando o fumo é primeira, né? É você fazer ele como precisa, né? E enrolar ele comum, né? Aí depois, quando o fumo era meio assim, ele molhava a ponta daquela coisa com mel, sabe? Aí colocava aquele mel, que aquele mel ajudava, né? Hoje não, só que com enrola uma bola de fumo, é mais mel do que mesmo a folha. Hoje é assim, mas naquele tempo tinha gente que não dava, não, mas tinha gente que não dava, que dava com, às vezes o fumo era forte, né? Tinha gente que se dedava mesmo. Eu não, graças a Deus, naquele tempo eu trabalhava, mexia paiol de folha, fazia tudo, nada. Aí eu era profissional no badoque. Quando eu era pivetote, eu tinha de matar 200 rolinhas no badoque. Agora, naquele tempo, não tinha aquele negócio de faxiar, né? Nem nada. Não tivesse um barreiro d'água ali de setembro para outubro, quando dava de 7 horas a 8 horas, você via nos paus, ficava preto. Eu tacava a bala derrubada de 3. Eu levava já uma bisaca de bala e uma para juntar, quando o inventário vinha cheio. Agora, depois que usaram a faxiar, aí foi diminuindo, né? E também o povo foram derrubando os matos por aqui. Na época do verão, sabe? Na época da roça ninguém ia se entender, mas na época do verão a gente tinha divertimento de caçar, virava os fumos, né? Mato, caçar. Ela aí naquela região do Sargado, né? Na Universidade de Maria, era muito bom a gente caçar naquela região lá. Fui umas 2 caçadas de veado, uns camaradas meus, e nunca terei nenhum veado. Eles matavam, né? Aí fazia aquela farra, aquela festa para a gente comer aquele churrasco, né? Aí eu tinha um camarada que ele gostava da caçada de veado. Mas vou aprender ele, o Zé Pio. Mas Zé Pio, o que é que tem eu que nunca tirei nenhum veado, rapaz? Eu não tenho sorte com veado, não. Aí um dia ele disse, hoje você vai atirar num veado. Olha, fica aqui nessa bocada aqui que você vai atirar num veado. Agora, vou lhe dizer, eles tinham um sistema, ou só atire, ou em veado, ou em gato. Nambu, nhacupé, pode deixar passar. Aí, fica aqui com você, hoje você atira num veado. Tá bom. Aí o tangedor lá no final, era com chocaião, sabe? Entrava no mato com aquele chocalho, e aqui e acolá dava um grito, e cada um ficava cá num ponto, esperando, sabe? Aí, lá ele lá pra cá, aí, mas algo do olho, com o veado é bicho bravo. Aí, eu fiquei esperando, com um pouco eu vi na folha, chá, chá, chá. Quando a bicho botou o peito, eu larguei o daí, vi foi o pinote para trás e gritar. Aí eles encostaram tudo. Cadê o veado? E eu fiquei sorrindo. Eu digo, rapaz, eu me enganei. Tá acolá, dentro daquela moita de macambira, tá acolá. Quando cheguei lá, uma raposa, deixa eu... Ele, mas você numa peste de uma raposa. Eu digo, você disse que quando botasse o peito, eu mandasse os dedos, a bicha botou o peito. Eu durmo cedo e me acordo cedo. O meu costume é esse. Toda a vida, 4 horas da manhã, eu estava acordado. Quando eu podia trabalhar, estava no campo de honra, né? Tomava um cafezinho e metia a cara. Hoje eu não faço mais isso. Agora, quando eu não estou em alguma religião, em alguma coisa, deu 7 horas, 8 horas da noite, eu estou dormindo. Mas deu 4 horas da manhã, pode bater, hoje mesmo, velhinho desse jeito, mas pode bater 4 horas da manhã que eu estou acordado. Já é costume de novo. Eu aprendi lá no terreno, no tempo eu usei lá um negocinho, vendi um bocado de bagaceirinha lá.
Era uma rendinha, uma bodeguinha, sabe, que chamavam naquele tempo. Eu não gosto de sentar a minha cabeça com besteira, não. Nunca. Até quando eu era novo, que ia para minhas farinhas, meus colegas, quando eu chegava aqui lá, que tinha um cara que queria ser melhor do que eu nunca ameacei ninguém. E quando tinha um cara que queria me provocar, eu dizia, você fique que eu vou embora. Aí eu tirava o corpinho e ia embora, pronto. Era assim. O pensamento de fazer eu tenho, só não tenho mais a força. É 96, meu. Em março, se Deus quiser, é 97. Segredo? Eu não tenho. Acabou o segredo. Eu tenho tanta família, meu irmão. Eu não sei lhe dizer nem quantos é. É porque se não chegar uns 200, está perto. Entre filho, neto, bisneto, tataraneto. Só não tem escanchaneto, como dizia o Nalo do Gero, porque os tataranetos não quiseram casar ainda, mas já tinha escanchaneto. É uma grande família que Deus me deu. E eu fico feliz com isso, né? Deus sabe que eu mereço, né? Graças a Deus, tudo me respeita, tudo é gente que me respeita, tem amor a mim, e eu muito mais a eles, né? O Ricardo Nezinho, que esteve aqui. Ele veio aqui. E aí, mais um filho dele. Aí disse que hoje ia mandar uma visita aqui para mim. Pode mandar. Eu quase não conhecia o Ricardo Nezinho, né? Para falar certo é isso. Só o nome dele, né? Mas ele mesmo em pessoa, vim conhecer ele mesmo no dia que ele veio aqui. Aqui você vai ter uma visita, não sei o quê, tá dia 31 e tal. Digo, pode mandar. Eu gostei, ele perguntou umas histórias, eu contei, né? Primeiramente Deus, né? Primeiramente Deus. E depois de Deus, os meus amigos, meus camaradas, que graças a Deus eu nunca fiz um intrigado. Nunca, nunca, nunca. Todo mundo é meu amigo, não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Um beijo, um abraço para todos os meus amigos, meus parentes, tudo, né? Muito obrigado, minha filha, e meus filhos, meu neto, meus bisnetos, meus amigos, tudo na vida, né?